Com o passar do tempo, os homens se espalharam por toda a terra, e muitas filhas lhes nasceram. Os filhos de Deus olharam para aquelas mulheres e viram nelas beleza e encanto. Começaram a escolher entre elas, tomando como esposas aquelas que desejavam. Foi então que o Senhor falou: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é frágil, é carne e seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias havia gigantes sobre a terra, e mesmo depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, delas nasceram filhos fortes, homens que se destacaram no tempo antigo e seus nomes eram lembrados. Mas o Senhor viu que a maldade crescia sem descanso. Os pensamentos do coração humano estavam sempre voltados para o que era ruim, dia após dia, e Deus se entristeceu profundamente. Arrependeu-se de ter formado o homem. Aquilo pesou no coração dele como pesa no nosso quando vemos algo que amamos se perder. Então ele disse: tirarei da terra todos os seres humanos que criei, e também os animais, os répteis e as aves do céu, tudo que respira e sente, pois me arrependo de tê-los feito. Mas entre tantos havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Ele caminhava em silêncio diante de Deus, e foi olhado com compaixão. Essa é a história de Noé, um homem íntegro no meio de um tempo conturbado. Ele não se deixava levar pela corrente dos outros. Noé andava com Deus. A terra, porém, estava tomada por corrupção. O que antes era bom agora se tornara ruína. Onde se olhava havia violência. Pessoas machucando umas às outras, animais sofrendo, o chão derramando sangue. Deus viu tudo isso. Observou com dor a criação perder o rumo. Todos haviam se afastado do caminho que ele havia traçado. E então o Senhor falou a Noé, como quem chama um filho para uma conversa séria: o fim chegou para toda criatura diante dos meus olhos. A terra se encheu de maldade, e vou dar um fim a isso, junto com a própria terra. Constrói para ti uma arca, usa madeira de gofê, divide-a por dentro em compartimentos, e cobre-a por dentro e por fora com betume. Ela terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Faz uma janela que fique a um côvado do alto, coloca a porta num dos lados, e constrói 3 andares, um inferior, um intermediário e um superior. Porque vou enviar um grande dilúvio sobre toda a terra. A água vai cobrir tudo. Todo ser com vida debaixo do céu vai deixar de respirar. Mas contigo farei um acordo, um pacto silencioso. Tu entrarás na arca com teus filhos, tua esposa e as esposas de teus filhos, e de cada ser vivo, de cada espécie, 2 menos macho e fêmea menos deverão estar contigo. Das aves, dos animais, dos répteis, todos virão, 2 de cada, e tu os acolherás. Eles viverão contigo. E junta alimento, tudo o que se pode comer, guarda contigo para ti e para todos os que estarão debaixo do teu cuidado. E Noé fez exatamente como Deus lhe falou. Cada palavra, cada medida, cada gesto, tudo foi feito com mãos firmes e coração obediente. Então o Senhor falou a Noé, com voz serena e firme: entra tu com toda a tua casa na arca. Eu te vi em meio a essa geração que se perdeu, teus passos foram retos diante de mim. Dos animais puros separe 7 pares menos macho e fêmea, mas dos que não são puros leve apenas um par, também macho e fêmea. Das aves dos céus, também 7 e 7, para que a vida se preserve e continue sobre a terra, mesmo depois da tempestade. Ainda faltam 7 dias, e depois farei chover. Choverá sem cessar, serão 40 dias e 40 noites. E tudo o que criei, o que caminha, o que rasteja, o que voa e respira menos, será tirado da face da terra. E Noé ouviu, e fez tudo conforme o que lhe foi dito. Não questionou, não desviou, não apressou, apenas seguiu. Tinha já 600 anos quando as águas começaram a cair dos céus e brotar da terra. Entrou na arca com seus filhos, com sua esposa e com as mulheres de seus filhos. E com eles vieram os animais, os limpos e os impuros, os pássaros, os répteis, todos em seus pares, conforme Deus havia orientado. Vieram de 2 em 2, como se soubessem, como se algo dentro deles compreendesse que ali estava a única chance. Macho e fêmea, cada um em sua natureza, entraram na arca junto a Noé. E 7 dias depois, o céu mudou. Naquele dia, no 2º mês do ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, a terra tremeu em silêncio. As profundezas se abriram, e jorros de água subiram com força. As janelas dos céus também se romperam, e a chuva começou a cair. Foi uma chuva contínua, sem pausa, sem piedade. 40 dias e 40 noites de água cobrindo a terra. Ali estavam juntos homens e animais, aves de todos os tamanhos, criaturas que rastejavam sobre o chão, menos cada um com seus olhos, seus medos, sua respiração presa. E as águas aumentaram, lentamente, mas sem parar. A arca começou a se mover. Foi erguida do chão,
flutuou. As águas tomaram os vales, cobriram os campos, alcançaram as colinas, subiram pelas encostas das montanhas, 15 côvados acima dos picos mais altos. As águas passaram, engolindo toda a lembrança do que havia ali. Então cessou o som dos passos. Cessou o canto dos pássaros. Cessaram os mugidos, os rugidos, o barulho da vida que antes preenchia a terra. Tudo que respirava sobre a terra seca deixou de existir. Homens e animais, répteis e aves, todos foram levados pelas águas. Não restou vestígio do que era conhecido. Apenas a arca flutuava, solitária, guardando dentro de si os últimos sorrisos, os últimos olhares vivos, a esperança de um recomeço. E as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. O mundo ficou submerso. Então Deus se lembrou de Noé. Lembrou-se também de cada criatura que ainda respirava dentro daquela arca, menos os animais grandes, os pequenos, os de casco, de penas, os que uivavam, os que apenas se encolhiam em silêncio, todos estavam ali. E Deus os tinha diante de si. Soprou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a ceder. As fontes do abismo foram fechadas, as janelas do céu se cerraram, e a chuva que não cessava, enfim, se deteve. As águas começaram a escoar, como se a terra respirasse novamente. 150 dias, e o inchaço das águas recuava. No 7º mês, no dia 17, a arca repousou. Ficou sobre os montes de Ararat, imóvel como um ninho acima do caos. Os dias seguiram, o 10º mês chegou. No primeiro dia desse mês, os cumes das montanhas começaram a aparecer, pontas de terra silenciosas ressurgindo. Depois de 40 dias, Noé, com o coração entre a esperança e o cuidado, abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo. A ave partiu, voou, voltou, tornou a partir como se não encontrasse onde parar, nem tivesse vontade de ficar. Então Noé soltou uma pomba. Ela saiu leve, sobrevoando a imensidão úmida, mas não encontrou onde pousar. Tudo ainda estava submerso. Então ela retornou, cansada, e Noé a acolheu com as mãos, trazendo-a de volta para dentro da arca. Esperou 7 dias, soltou a pomba de novo, e naquela tarde ela voltou. Em seu bico, uma pequena folha de oliveira recém-arrancada. Noé olhou aquela folha e entendeu. O chão já começava a surgir. Esperou mais 7 dias, soltou a pomba mais uma vez e ela não voltou. No primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia, ele retirou a cobertura da arca, olhou. A terra estava enxuta. No segundo mês, no dia 27, o chão estava seco, então Deus falou com Noé: sai da arca. Tu, tua esposa, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e leva contigo todos os animais menos aves, rebanhos, criaturas que rastejam. Que saiam agora e voltem à terra, que povoem o mundo outra vez. Que vivam, que cresçam, que se espalhem. E Noé saiu com ele, saíram seus filhos, suas esposas, e um a um, os animais deixaram a arca, cada um em seu tempo, cada um conforme sua espécie. Alguns correram, outros olharam ao redor desconfiados, outros voaram de imediato. A terra estava novamente habitada. Noé parou. Antes de qualquer coisa, antes de buscar abrigo ou alimento, construiu um altar. Reuniu os animais puros, as aves limpas, e ali com mãos firmes e coração grato ofereceu um sacrifício ao Senhor. O cheiro daquele gesto subiu como algo doce. E o Senhor em silêncio contemplou em seu coração. Deus disse: não voltarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Se essa palavra falou com você, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa de um recomeço. Inscreva-se no canal Estudo Bíblico Vivo para continuar essa jornada comigo.